Amados irmãos, este mundo, ele é feito de escolhas. Você entende assim, amém? Feito de escolhas. As escolhas, irmãos, essas escolhas sempre devem estar baseadas dentro daquilo que vai trazer benefício para as nossas vidas. Nunca nós vamos desejar o que é ruim para nós. As nossas escolhas sempre vão estar pautadas dentro daquilo que vai ser bom, agradável, trazer benefícios sobre as nossas vidas. Mesmo as pessoas, irmãos, que dentro de uma compreensão, eles caem dentro do mundo das drogas, em situações terríveis, na prostituição, no alcoolismo, em situações desta vida, eles não vão para esta situação pensando que algum momento eles vão se encontrar em uma situação terrível. Se ele prova a droga, ele vai em busca de um prazer, ele vai em busca de uma satisfação, ele vai em busca de trazer para si algo agradável, uma felicidade para a sua vida, mesmo estando dentro de uma situação de ilusão. Mas a busca por satisfação, irmãos, vai fazer experimentar e saber que aquilo leva a uma satisfação, mesmo que momentânea, e logo em seguida ele vai pagar o preço de uma escolha errada. O mundo, irmãos, está baseado, tem buscado, está baseado, tem se entregado dentro da busca de uma satisfação. Nós estamos no mundo e no tempo do consumismo. Por que isso, irmãos? Exatamente porque o mundo está em busca de uma satisfação. As pessoas estão em busca de satisfazer a sua alma com as coisas deste mundo. A palavra do momento é ostentação. Amém? As pessoas gostam de ostentar, estão em busca dessa ostentação. Ostenta na roupa, ostenta em situações na casa, de bens materiais. Eles estão em busca de satisfazer a sua alma. E dentro disso há um consumismo desvairado. As pessoas vão em busca de comprar utensílios para que há um bem, algo que vai trazer satisfação para a sua vida. E a gente vê que um bem que nós compramos hoje, ele pode ser a última geração, mas amanhã ele já não tem mais o seu valor, porque já foi lançado outros. E dentro disso a indústria da busca da satisfação tem gerado pessoas doentes. Também a doença do século é a depressão. Exatamente porque as pessoas estão em busca de algo que nunca vai satisfazer as suas vidas. É algo que ele nunca vai saciar as suas vidas. Que é novo hoje e amanhã já não é. Os relacionamentos, irmãos, estão baseados também em cima dessa perspectiva. Se a pessoa é agradável, se a pessoa traz algo de bom para você, para nós, muitas das vezes a gente vai cativar aquele relacionamento, mas a partir do momento que aquele relacionamento já não traz mais nada para nossas vidas, nós fazemos com que a fila ande, aquela pessoa não tem mais nenhum interesse, nós não temos mais nenhum interesse sobre a vida daquela pessoa, porque exatamente os relacionamentos também estão baseados dentro dessa perspectiva de satisfação. A proposta, irmão cristã, a proposta de Deus para as nossas vidas, irmãos, ela de cara, ela não é muito atraente. O hino já diz: eu ouvia falar dessa glória sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Porque a primeiro momento, quando nós ouvimos a proposta cristã, a proposta de Deus para nossas vidas, essa proposta, ela de cara, ela não vai ser atraente, porque está exatamente baseada dentro daquilo que não satisfaz a nossa alma no olhar humano.
Eu já falei aqui que a satisfação da vida humana está dentro daquilo que nós podemos agariar, ter, trazer satisfação, possuir, conquistar. E exatamente a proposta cristã vai de encontro a esta visão. Jesus, ele nos chama exatamente para um contexto exatamente diferente. A primeiro momento, irmãos, essa proposta, ela não vai ser atraente. Nós muitas das vezes vamos ignorar esta proposta por não saber de fato e de verdade o que existe dentro dessa proposta, o conteúdo dessa proposta. E muitas das vezes nós ignoramos essa proposta. Quantas vezes eu não fui evangelizado e reneguei essa proposta? Quantas vezes eu vi os irmãos vindo no evangelismo no domingo à tarde, nós observarmos, lá vem os irmãos ali. A gente fazia algo para se esquivar daquela abordagem. Quem sabe se muitas das vezes aqueles irmãos batiam na nossa casa, a gente fazia com quem não tinha ninguém em casa, exatamente porque nós não era atraente para nossas vidas. Não tinha nada que atraía, não nos trazia prazer, não nos trazia satisfação. Louvado e engrandecido seja o nome bendito do nosso Deus. A proposta cristã, irmãos, está baseada na fé. Amém? E a proposta do mundo está baseada no já, naquilo que é concreto, naquilo que nós podemos tocar. A fé é tão somente aquilo, como o escritor aos Hebreus vai dizer, aquilo que nós não vemos, não conseguimos tocar, mas temos uma certeza que nós iremos alcançar e que vai se concretizar. Mas é tão difícil a primeiro momento, porque exatamente nós vamos lidar com o invisível, apenas com a proposta. E o mundo está baseado naquilo que é concreto, naquilo que se vê, naquilo que é plausível aos seus olhos. Mas quando nós vamos fazer um comparativo dentro daquilo que nós temos como testemunho já histórico do resultado dentre essas duas escolhas, vamos comparar onde está a real satisfação para as nossas vidas. Louvado seja Deus. É comum, amados irmãos, nós que vivemos dentro do ministério, pregando, discipulando as pessoas venham a Cristo, e diante de eles aceitarem essa proposta, muitos declaram: se eu soubesse que era tão bom, eu tinha vindo antes. Se eu soubesse que era tão agradável, que teria um resultado tão grandioso de satisfação na minha vida, eu teria vindo antes e servido, entregado ao Senhor a minha vida e servido a esse Senhor antes. Davi, amados irmãos, no Salmo 37, versículo 25, ele vai declarar: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Ou seja, Davi era um homem experiente. Davi está se declarando já velho, mas ele disse: um dia eu fui moço, e diante de todo esse período, de toda essa experiência em andar com o Senhor, eu posso declarar que melhor é estar diante do Senhor, melhor é servir a esse Senhor, porque ele declara que ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Louvado seja Deus. O próprio Davi, ele vai declarar: o Senhor é o meu. Os irmãos sabem? Amém? O Senhor é o meu e nada me faltará. Ele tinha uma certeza, ele não estava colocando dúvida, mas ele estava afirmando: o Senhor é o meu pastor, e diante de o Senhor ser o meu pastor, de nada eu tenho falta. Louvado seja Deus. Era uma certeza, era uma alegria, era uma satisfação expressada por Davi nos seus salmos.
Ele louvava ao Senhor por essa satisfação, por esse cuidado, por esse cuidado que só o Senhor pode colocar sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo está afirmando, amados irmãos, que nada nesta vida se compara com aquilo que Deus tem preparado para aquele que tem devotado a sua vida em amar, em servir, em se devotar a esse Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Quando nós olhamos esse texto na qual nós fizemos a leitura, nós vamos ver que os momentos que antecedem esta palavra de Jesus são momentos de um contexto de contradições dos discípulos. Momentos que antecedem esta palavra de Jesus são momentos de contradições dos discípulos, daqueles homens que andavam com Jesus, que Jesus ali os chamou para andar com eles. Aqueles homens, irmãos, eles estavam com Jesus, contemplavam dia após dia os feitos de Jesus, Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus fazendo proezas e maravilhas às suas vistas. E Jesus, ele vai testar a fé em que estava baseado de fato e de verdade o desejo, a escolha, o sentimento daqueles homens. E o Senhor nos reúne aqui nesta noite através do seu Espírito Santo, para da mesma forma fazer esta análise sobre as nossas vidas. Onde está baseada as nossas escolhas? Nós podemos estar aqui louvando ao Senhor, mas levantando as nossas mãos, mas onde de fato está o desejo dos nossos corações? Onde está baseado o teu coração? Qual é o desejo que te traz aqui nesta noite? Louvado seja Deus. E Jesus, ele vai sondar os corações dos discípulos, como ele está sondando os nossos corações aqui nesta noite. Louvado seja Deus. No capítulo 16, versículo 13 ao 20, Jesus, ele vai indagar aqueles homens perguntando: o que dizem os homens sobre o Filho de Deus? Ou seja, Jesus, ele pergunta àqueles discípulos: o que estão dizendo aí fora sobre a minha pessoa? E aqueles discípulos vão dizer a Jesus: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus agora vai direcionar aquela pergunta àqueles homens, dizendo: e vocês, o que dizem? E Pedro, se colocando como representante daqueles homens, ele diz assim, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. E Jesus vai elogiar a Pedro, dizendo assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Jesus vai chamar Pedro de feliz por entender, por ser inspirado, por ser iluminado diante daquela declaração de quem era de fato Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia a Pedro diante de tamanha declaração e de tamanha iluminação através da pessoa do Espírito Santo na vida de Pedro. Mas logo em seguida, amados irmãos, Jesus, ele vai, no capítulo 16, versículo 21 em diante, Jesus, ele vai declarar algo que vai de encontro o sentimento, os desejos daqueles homens. Jesus vai declarar pela terceira vez que ele deveria morrer. Que ele deveria morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aquilo trouxe confrontação aos corações daqueles homens. E Pedro, mais uma vez, como representante daqueles homens,
vai chamar Jesus num canto e vai dizer assim: Jesus, para que tu falas essas palavras? Tem pena de ti. Você não precisa passar por isso. Em outras palavras, Pedro estava dizendo a Jesus: está tão bom aqui. Está tão bom aqui, a satisfação em nossos corações. Nós estamos provando do melhor de Deus. Nós estamos vendo proezas e maravilhas acontecer. Aonde a gente chega, nós somos considerados. Nós vamos ver grandes coisas acontecer. Para que tu falas essas coisas? E Jesus agora, antes ele elogia Pedro, mas agora Jesus vai dar uma dura repreensão à pessoa de Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava se levantando exatamente sobre os desejos divinos, a missão de Jesus, a principal missão de Jesus, que era exatamente dar a sua vida por nós, pecadores. E isso fica claro, amados irmãos, essa contradição, fica claro que os discípulos, eles não estavam baseados dentro da proposta plenamente que Jesus tinha colocado sobre as suas vidas, mas eles estavam querendo apenas usufruir das situações deste mundo. Ele estava declarando a Jesus que estava bom estar ali, mas a proposta de Jesus para a vida daqueles homens e para as nossas vidas também não está baseada apenas neste lugar, neste mundo, mas a proposta de Deus para as nossas vidas é uma proposta eterna. A proposta de Deus para as nossas vidas está baseado nos céus de glória. Eu não sei se isso traz alegria para o teu coração nesta noite, se isso traz satisfação para a tua vida nesta noite. Talvez você chegou aqui em um amplo desejo de conquistar algo para este mundo, e eu quero dizer a você: você chegou ao lugar certo. Este lugar é casa de oração. Este lugar, meu amado, minha amada irmã, é lugar onde nós derramamos as nossas vidas exatamente em busca de algo que venha nos ajudar, nos satisfazer, mas as nossas vidas não devem estar baseadas nas coisas desta vida. Paulo vai dizer que se nós esperamos a Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Somos mais miseráveis dos homens. E aquela contradição, Pedro sabia, foi iluminado, foi revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Que tamanha revelação! Quantos creem que Jesus aqui é o Filho de Deus? Aleluias! Você é um bem-aventurado. Louvado seja Deus. Mas aonde está baseado, mesmo dentro dessa compreensão, onde está baseado os desejos do nosso coração? Se nós cremos que de fato Jesus é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus, onde está baseado os nossos desejos? Será que em servir ao Senhor? Pedro, irmãos, como eu já falei, ele era representante daquele colegiado de discípulos, de apóstolos. E aquela expressão de Pedro representava ali também o desejo dos corações daqueles outros discípulos. Não era apenas um desejo de Pedro, mas ele representava todos os discípulos, o desejo do coração de todos os discípulos. E agora Jesus, ele vem com esta proposta. Ele vai firmar a sua proposta. Ele não negocia o desejo, o seu desejo, a sua orientação, aquilo que se deve viver para de fato obter todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Quando nós vamos ver nesses últimos tempos, a palavra do Senhor ele tem sido negociada à torta e à direita por situações vãs desta vida. Como se dissesse assim: venha do jeito que está e permaneça, você vai ser especial da mesma forma. E Jesus vai repreender exatamente dentro dessa ótica aqueles homens.
Aqueles homens queriam ficar dentro de uma situação apenas terrestre, mas Jesus ele tinha e tem um plano eterno sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida de todos nós. Pedro, irmãos, ele representava esse desejo. E Jesus ele vai reafirmar as condições divinas para que nós venhamos a usufruir o que de fato ele tem preparado para nós. E aqui tem algumas lições para as nossas vidas. Versículo 24, como nós já lemos dele, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A proposta divina para as nossas vidas hoje. Podemos estar aqui dentro desse desejo, arraigado dentro desse desejo, amados irmãos, do consumismo, do ter, do obter, de satisfazer a nossa alma nas coisas desta vida. E Jesus ele coloca essa proposta para mim e para você nesta noite: negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. A negação da sua própria força, capacidade e desejo. Deixar de lado tudo aquilo que poderíamos usufruir com a nossa força, com a nossa sabedoria, e tomarmos posse dos benefícios que vêm da cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Jesus ele nos confronta. Nós podemos estar aqui sim para adorar o Senhor, reconhecermos que Jesus sim é o Filho de Deus, mas podemos estar aqui cheios de nós mesmos. E para nós de fato obtermos as bênçãos de Deus, precisamos negarmos a nós mesmos, as nossas próprias vontades. Os evangelhos vai falar sobre a vida de um jovem, que a palavra do Senhor ela não relata o nome desse jovem, mas chama esse jovem de jovem rico. De jovem o que, irmãos? Rico. E nós sabemos que quando a pessoa é rica, ela tem capacidade de satisfazer a sua vida com todos os bens deste mundo. Ele vai se esforçar para tudo que a sua alma desejar, ele fazer com que essa alma seja saciada, satisfeita, porque exatamente ele tem posses, ele tem condições de assim o fazer. E certa feita esse jovem chega diante de Jesus, perguntando a Jesus: Mestre, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus vai dizer assim: guarda os mandamentos. E ele vai dizer: quais são os mandamentos? E Jesus vai citar os mandamentos dentro do decálogo, dos 10 mandamentos, e vai declarando a ele os mandamentos, recitando para ele. E ele vai declarar a Jesus: desde criança, desde a minha meninice eu guardo os mandamentos. E Jesus sabia, por Jesus prescrutar o coração daquele jovem, ele sabia onde estava fundamentada o desejo, a fé, a sustentação daquele jovem, a firmeza daquele jovem. E Jesus vai direcionar a ele: então faz uma coisa te basta. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e segue-me. E aquela palavra foi dura demais para aquele jovem, porque aquele jovem estava exatamente fundamentado, a fé daquele jovem estava exatamente fundamentada na sua riqueza. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, o relato bíblico vai dizer que aquele jovem dará as costas a Jesus e vai embora. Talvez você diga assim: graças a Deus eu não sou rico, eu não estou dentro desse contexto. Mas quem sabe você esteja rico de si mesmo. A sua riqueza está dentro dos seus desejos,
dentro daquilo que você deseja alcançar. E a proposta que Cristo coloca para as nossas vidas, em negarmos a nós mesmos, talvez para você neste momento não seja atraente, não satisfaça a tua alma. Veja que aquele jovem dar as costas diante da proposta de Jesus, dar as costas para Jesus e vai embora. Mas da mesma forma que havia um anseio no coração daquele jovem, uma angústia no coração daquele jovem, com certeza também há uma angústia no teu coração, um vazio no teu coração que a riqueza não preenche, porque se a riqueza tivesse preenchido, aquele jovem não teria ido até Jesus. Havia um vazio, uma insatisfação que a sua riqueza não conseguia preencher na vida daquele jovem. E eu quero dizer a você que chegou aqui nesta noite sem ter esse preenchimento verdadeiro na pessoa de Cristo Jesus, eu quero dizer que você pode bater o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, mas nunca a tua alma vai ser plenamente saciada. Louvado seja Deus. Aquele jovem tinha riqueza, mas não tinha paz de espírito. Por isso que ele vai até Jesus. Mas diante da proposta de Jesus, aquele jovem dá as costas e vai embora. A outra lição que nós aprendemos nesse texto, na proposta de Jesus, está no versículo 25. Acompanhe comigo. Onde ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Louvado seja Deus. A proposta de Jesus, a primeira foi negar a si mesmo, e a segunda era perder, abrir mão, deixar de lado a vida de prazeres, a vida que não condiz com a proposta cristã, com a proposta celestial, com a proposta eterna. Jesus, ele vai dizer: quem quiser salvar a sua vida tem que perder, mas não perder para alguma coisa vã, mas perder por amor a mim. Perder por amor a mim. Louvado seja Deus. Quem tentar salvar a sua vida por seus próprios esforços, no final de tudo verá que será um derrotado. Quem sabe, meus amados irmãos, a gente pode dizer assim: mas eu sou bonzinho, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou um bom empregado, eu me esforço para ser bom, para fazer as coisas diante daquilo que eu entendo ser o melhor. Mas eu quero te dizer que nada que nós podemos fazer vai nos ajudar a nós tomarmos posse dessa proposta que Cristo tem para as nossas vidas. Ou uma coisa nos basta: é perder a nossa vida e nos agarrarmos com a vida de Deus em Cristo Jesus. Mas quem perdê-la por Cristo, por meio da cruz, encontrará satisfação plena. É aquela história do pote de ouro no final do arco-íris. Quem já ouviu essa história? Diz que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Eu quero te dizer que no final dessa jornada proposta por Cristo para as nossas vidas, onde Ele vai dizer que o caminho é estreito, e por ser estreito, são poucos que trilham por ela, mas no final é final de vida eterna com Jesus. A Bíblia também vai relatar no Evangelho de Lucas, capítulo 19, sobre um personagem muito conhecido da igreja do Senhor, por nome de Zaqueu. A palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu era um homem bem sucedido, também rico. Ele tinha uma posição
na sociedade onde ele vivia, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era bem sucedido, ele tinha riqueza. Mas contudo, amados irmãos, a Bíblia vai relatar, diante daquilo que a Bíblia relata, melhor dizendo, nós vamos identificar que mesmo diante da riqueza de Zaqueu, diante da posição de Zaqueu, Zaqueu não era um homem satisfeito. E certa feita ele fica sabendo que Jesus ia passar pelo caminho de Jericó. E a Bíblia vai dizer que ele se esforça para ir de encontro a Jesus, para ver quem era Jesus. Quem era Jesus? Mas todas as vezes que nós desejamos nos aproximar de Jesus, eu não sei se é assim com você, há dificuldades, há barreiras. Também existiam barreiras na vida de Zaqueu. Toda essa posição, a sua riqueza. E a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu quer se aproximar de Jesus, havia uma multidão que impedia ele ver quem era Jesus. Talvez se Zaqueu estivesse satisfeito no seu coração, ele diz assim: outra vez, em outra oportunidade, eu vou ver quem é Jesus. Desse as costas e fosse embora. Mas a palavra vai dizer exatamente ao contrário. Tamanha a necessidade de Zaqueu em satisfazer o vazio existencial na sua alma. A Bíblia vai dizer que Zaqueu ele não olha para a sua posição, Zaqueu ele não olha para a sua riqueza, e diante daquela dificuldade da multidão, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele era pequeno, ele sobe numa árvore, sem olhar para ninguém, sem se importar com a sua posição, mas o desejo dele era ver quem era Jesus. Quem era Jesus? E diante de Jesus, ser Deus onisciente, com certeza ele contemplava cada passo de Zaqueu. A ansiedade do coração de Zaqueu, o desejo do coração de Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que Jesus para exatamente de frente àquela árvore que Zaqueu estava e declara para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Jesus vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Jesus mostra para aquele homem a necessidade, a urgência de se encontrar com Zaqueu, de resolver o problema de Zaqueu, de satisfazer o anseio do coração de Zaqueu. Por isso que ele diz assim: desce depressa. Quem sabe o Espírito Santo está declarando para alguém aqui nesta noite: desce depressa, desce depressa. Talvez você, um dia, nós escutamos muito isso: um dia eu vou servir a Jesus, um dia eu vou entregar a minha vida a Jesus. Mas Jesus declara nessa noite para a tua vida: Ele tem pressa em resolver o anseio da tua alma. Ele tem pressa em resolver o anseio da tua alma. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu desce daquela árvore, recebe Jesus em sua casa, e o próprio Jesus vai, diante daquela conversa, Zaqueu ele vai dizer assim: Jesus, mestre, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Ou seja, diante da conversa que Jesus tem com Zaqueu, que não é outra senão a mesma proposta. Quando eu creio que Jesus estava apresentando para Zaqueu essa mesma proposta: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Porque Jesus ele não tem 2 palavras. E diante dessa proposta, Zaqueu diz assim: Jesus,
hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém porque ele era chefe dos cobradores de impostos, e a Bíblia dá-se a entender que ele era usurpador, ele vai dizer assim: eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. E Jesus vai declarar para aquele homem: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação na vida de Zaqueu. Será que nesta noite há salvação? Você vai se agarrar com esta salvação diante da compreensão da proposta de Cristo para as nossas vidas. Zaqueu, ele foi feliz. Ele foi bem sucedido porque ele conseguiu largar a mão, abrir mão de tudo aquilo que eram seus desejos, de tudo aquilo que a sua riqueza poderia lhe proporcionar, para se agarrar com a proposta de Cristo sobre a sua vida. Porque tem um resultado para aquele que larga a mão das coisas desta vida. Versículo 26 e 27 diz assim: pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? E ele diz: porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, porque há uma grandiosa promessa. A maior promessa não é carro, não é uma vida financeira bem-sucedida, não é uma cura. Tudo isso nós precisamos, amém, irmãos? Nós precisamos. Mas a maior promessa de Cristo para nossas vidas, ele diz lá em João 14: eu vou, e quando eu for e vos preparar lugar, virei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a maior promessa para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nessa noite, diante dessa explanação, eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse uma análise da sua vida rapidamente. Onde está fundamentado os desejos do teu coração? O Senhor te coloca uma proposta de vida eterna aqui neste momento. O Senhor coloca não uma proposta passageira, mas essa proposta tem um preço a ser pago. Negar a si mesmo, perder a sua vida dentro do âmbito deste mundo e se agarrar com a vida proposta por Cristo, que é a vida eterna. Onde está fundamentada a tua vida nesta noite? E se você entendeu esta palavra, se Deus falou fortemente ao teu coração, se você entende a urgência, a grande necessidade da pressa de uma decisão nesta noite, eu pergunto a você: você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Você que chegou aqui neste lugar sem uma decisão para com o Senhor, eu sei que você ama Jesus, que você o reconhece como Filho de Deus, por isso que você está aqui neste lugar. Mas você sabe que você precisa para Ele, não para uma igreja, não para um pastor, mas para Ele, fazer aquilo que Zaqueu fez, tomar uma posição. Levanta uma das tuas mãos e nós vamos identificar que você nesta noite está entregando a sua vida para Jesus. Onde está a primeira vida nesta noite? Onde está você que saiu da sua casa, chegou aqui nesta noite para adorar o Senhor, e o Senhor Ele coloca esta proposta? Eu sei que a primeiro momento você vai dizer assim: mas eu vou perder muita coisa. Vai perder muita coisa nesta vida, nos prazeres desta vida,
mas eu quero te dizer que você vai ganhar satisfação plena e vida eterna. Alguém no nosso meio, onde está você nesta noite? Entrega a tua vida ao Senhor. Jesus, Ele está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para a tua alma nesta noite. Você que dorme e não encontra paz, você que tem andado em uma situação, você chegou aqui nesta noite exatamente em busca dessa paz. Ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Ele tem uma paz diferente, a paz que excede todo entendimento. Há alguém nesta noite? Se não há, nós não queremos insistir. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te proporcionar uma nova oportunidade. Mas eu quero te dizer, antes de finalizar, Jesus, Ele tem uma pressa sobre a tua vida. Ele tem pressa, assim como Ele teve pressa na vida de Zaqueu, Ele tem uma pressa também na tua vida. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus.